Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas à pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos abra o coração, nos abra o entendimento à palavra de Deus. Hoje nós temos nas duas leituras uma exortação, né? Nós ouvimos aqui de forma particular, já no primeiro momento, o evangelho em que Jesus diz assim, perguntam para Jesus por que ele fala ao povo em parábolas, né? Os discípulos veem que ele explica para os mais próximos e para o povo em geral ele fala em parábolas. E Jesus fala, olha, vocês estão tendo essa chance de conhecer. A quem tem, será dado ainda mais. A quem não tem, será tirado até o pouco que tem. Parece até injusto isso, né? Depende da forma que a gente olha. Mas na verdade ele está dizendo, os discípulos são aqueles que estão seguindo de fato. O povo não está comprometido, o povo está em alguns momentos com ele. Os discípulos, os apóstolos são os que estão o tempo todo, e os discípulos são aqueles que estão seguindo Jesus, ouvindo seus ensinamentos. Então ele está dizendo, olha, aqueles que já estão dando passos, mais ainda vão chegar. Aqueles que não estão, mais distantes vão ficar. Por isso que Santo Agostinho fala, eu tenho medo do Cristo que passa, né? E nós precisamos ter esta atenção. Jesus passa na nossa vida em diversos momentos e oportunidades. A gente precisa estar atento, olhando e percebendo a sua ação, tendo o que eu chamo de sensibilidade espiritual. Sabe quando a gente percebe alguém lá em casa está meio diferente, não está falando muito bem com a gente, alguma coisa não está certa, você fala, não sei. Ou alguém que você convive mais no trabalho e percebe a pessoa está um pouco diferente, alguma coisa está acontecendo. Às vezes a gente até fala assim, o que eu fiz, o que eu fiz? Às vezes nem a gente, a pessoa não está bem. Então a gente tem aquela sensibilidade humana. Nós precisamos crescer em sensibilidade espiritual. Em capacidade de discernir o que acontece no coração do outro. O que se passa de fato no coração do outro. Jesus está dizendo que o povo se tornou insensível. Ele fala, aí depois que ele vai dando continuidade, fala assim, ó, eles veem, mas eles enxergam, mas não vê, ouvem, mas não escuta, mais ou menos isso, né? O povo está insensível, e aí eles não podem ouvir, ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração. E aí eles não podem se converter e eu não posso curá-los. Então a palavra, como fala da passagem, né, do semeador, ela é jogada, ela é semeada nos nossos corações, mas se a gente está com o coração fechado, Jesus não tem como nos curar, não porque Ele não possa, mas porque Ele não invade a nossa intimidade, a nossa liberdade. Ele quer amigos, não quer escravos, né? E depois, Jesus fala que felizes aqueles que viram, que estão, somos nós que estamos vendo tudo isso agora e entendendo. Muitos profetas quiseram isso. E aí a gente aproveita a primeira leitura, que nós vemos o profeta Jeremias falando para o povo de Jerusalém, que eles têm que estar mais atentos também. E olha que Jeremias não viveu a experiência maravilhosa que é contemplar paixão, morte e ressurreição, de ver a realização da promessa daquele que seria o Cristo, o Messias. Jeremias não viu isso, mas ele conduziu, ajudava a conduzir e orientar o povo como profeta.
E aí ele fala para o povo, olha, em nome de Deus, eu me lembro do tempo que vocês estavam no deserto, apaixonados como uma noiva, seguindo pelo caminho tortuoso, que vocês tiveram altos e baixos, mas me seguiram. Aí vocês chegaram na terra que eu preparei, com pomares, com tantas coisas, e nem os profetas e sacerdotes perguntam de mim. Quer dizer, no fundo Deus está falando, vocês agora têm o que parece bom e esqueceram daquilo que é essencial. E depois, mais no final, é bonito essa imagem, né? Abandonou o povo, cometeu dois pecados. Abandonou-me a mim, fonte de água viva, e cavou cisternas defeituosas que não podem reter água. Quer dizer, abandonou a fonte da vida, a água viva, a fonte preciosa, onde a água é pura, e além disso cavou e tentou construir outros lugares para guardar água, sendo que as cisternas não seriam suficientes e a água ali não ia ser pura, porque não é da fonte. São duas coisas que a gente pode fazer na vida e se tornar insensível diante do Senhor. Se afastar da fonte. E quando a gente fala fonte, está a palavra de Deus como fonte para nós. Está a Eucaristia como fonte para nós, o pão que eu darei a minha carne para a vida do mundo. Está a palavra de Deus manifestada também na vida da igreja, na tradição da igreja, no magistério da igreja. Que ligares na terra será ligado no céu, que desligares na terra será desligado no céu. Tudo isso é fonte, é a fonte onde a água é mais pura. E também cavar cisterna, quer dizer, a gente tentar achar nossa alegria e nosso bem-estar em coisas pequenas que a gente se prende, em cavar cisternas, quer dizer, fazer... A fonte de água viva é uma água que jorra e que passa. A cisterna não, é uma água que se guarda e que pode se perder. Ela vai evaporar, ela vai sair, ela vai se perder. Ela vai até criar bicho às vezes, né? Depende de onde ela está guardada. E às vezes a gente está preso em tantas coisas que passam na vida e não aproveitamos daquilo que está sempre sendo oferecido a nós. Onde está a fonte de água viva, o lugar mais perto de você, e que você não está aproveitando? Você tem a palavra aí na sua casa, nós queremos aqui ser instrumentos também para você. Beba dessa fonte de água viva. Busque na sua paróquia, na sua comunidade. Claro, nesse tempo tem as transmissões, tem outras formas, mas dentro do possível, se mantenha unido à fonte de água viva, ligado à videira verdadeira, porque a seiva vai brotar de lá. Se você ficar um galho separado, você vai secar mesmo. O nosso batismo tem que estar ali unido, né? A nossa fé, a nossa vida de igreja, para a gente suportar as dores, as lutas, as perdas, os sofrimentos da vida. Um exemplo bonito que eu quero falar um pouquinho de forma rápida é Santa Brígida. Ela é mãe de uma outra santa, Santa Catarina de Suécia. Ela foi mãe de 8 filhos. Quando ficou viúva, então imagina, né, a santidade na vida familiar ali, que bonito isso. Mas quando ficou viúva, se dedicou à vida contemplativa. E nós podemos dizer que ela tem uma ligação, nós podemos dizer até aqui, com todo o trabalho que nós realizamos, porque nós temos a devoção às mãos ensanguentadas de Jesus, a devoção e a espiritualidade da divina vontade, que tem a ver com Luísa Picarreta, com a serva de Deus, e que fala, que contempla a paixão de Jesus. Uma das grandes místicas, que teve experiência mística, né, uma experiência profunda, até extraordinária, foi Santa Brígida, com a contemplação da paixão de Jesus. Olhando Jesus na cruz. Não é contemplar a dor, é entender a partir da dor o amor. Entender a partir da dificuldade, a vitória. Entender a partir da tristeza, a graça de Deus. E entender que o amor permanece. A cruz, para aqueles que a contemplam com um olhar apenas humano, ela é o lugar de maior derrota. Mas para aqueles que o contemplam com um olhar divino, iluminado pelo Espírito, iluminado pela fonte de água viva, ela se torna a presença do céu. De onde jorra do peito aberto de Jesus, justamente, sangue e água. A água viva do Espírito, o batismo, o crisma, a graça de Deus sacramental. E a fonte da nossa salvação, que é o sangue precioso de Jesus, que celebramos, inclusive, a devoção ao sangue de Jesus no mês de julho. Que nesse momento a sua vida seja abençoada e fortalecida, e que a gente escolha sempre a fonte, não a cisterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.